Fala galera abençoada que acompanha esse canal Capacete da Salvação. Hoje vamos falar do tema: devo estar na igreja ou não nessa pandemia? Antes de começarmos a falar sobre este assunto, compartilhe, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Amém? Galera, hoje vamos mostrar biblicamente como devemos se comportar nesses dias de pandemia. Claro que muitas pessoas estão preocupadas se vão pegar vírus ou não. Mas por um outro lado, você também tem que se preocupar se você realmente é um cristão que fala assim: não, Leandro, eu não quero estar na igreja porque eu não quero pegar o vírus, não quero passar o vírus para a minha família. Respeito a sua opinião. Porém, você também não deve estar trabalhando. Você que é autônomo, você não pode estar atendendo o cliente. E seus filhos também não podem estar brincando com as outras crianças nas ruas. E também evitar de contato com vizinhos. Porque se você faz isso e não vai na igreja, isso é um sinônimo que você ou não está bem na fé, ou você não acredita em Deus. Porque ou você pode ser um hipócrita. Por quê? Porque você diz isso, Leandro. Estou dizendo isso porque eu respeito a sua opinião e o seu posicionamento ao ponto quando você respeita em ficar em casa isolado e não trabalha e nem tem contato com outras pessoas nas ruas e nem deixa os seus filhos contatos nas ruas. Mas a partir do momento que você sai para trabalhar, você sai para academia, você sai para trabalhar, para jogar bola, para fazer outras coisas e se preocupa apenas com o vírus na igreja, me desculpe, mas você é um hipócrita. Você não está levando Cristo a sério. Agora, se você realmente está preocupado e se isolou em casa, né? Mesmo assim, eu te digo que o seu lugar é estar na igreja. Por quê? Porque quem te protege é Deus. Né? Eu conheço muitas pessoas que evitaram de estar na igreja, mas hoje estão com Covid e muitas pessoas, inclusive eu, que permaneci desde o início do problema do Covid, graças a Deus eu não peguei nenhum Covid. E muitos também não pegaram. Por quê? Porque nós entendemos que quem protege todos nós é Jesus, é Deus que nos livra. Eu não estou dizendo aqui para você sair sem máscara, sem passar o álcool em gel. Você tem que se proteger, você tem que se cuidar, evitar contatos. Tudo isso você tem que respeitar. Mas você precisa realmente estar na igreja. Porque todo cristão, assim como em Atos 2, se você for ler em Atos 2 todo, lá o grande inimigo não era a pandemia, não era o Covid-19. O grande inimigo lá em Atos 2 eram as espadas dos romanos, eram as crucificações, os cristãos eram perseguidos, massacrados, tinham suas cabeças cortadas, as suas mãos amputadas, sofriam vários crimes, eram massacrados, escoteados, humilhados em praças públicas. E se você era um cristão e sua família também fosse, eles matavam todos. A gente vê vários homens na Bíblia, né? Vê homens como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Nós vemos outros que foram jogados em meio a um lugar com água fervendo, no caso de João, e outros mais. Então, galera, os cristãos sempre foram perseguidos. E se você hoje se mantém em casa por causa de uma pandemia, você precisa rever seus conceitos. Você precisa acreditar mais em Deus. Pegando a Bíblia, né? Você consulta a sua Bíblia aí, para que você... É bom a gente falar da Bíblia, porque muitos hoje não estão falando da Bíblia. E quando a gente foge da Bíblia, a gente fala por nós mesmos. E eu não quero falar por mim mesmo. Buscando aqui a Bíblia, em Salmos 116, versículo 15, a palavra de Deus diz que Deus vê com bons olhos a morte do justo. Isso mesmo, Deus vê com bons olhos a morte do justo. Então você que é um justo, você que entregou a sua vida para Jesus, você que se considera um cristão, você que se considera filho de Deus,
Deus te protege, Deus te cuida. Você é protegido pelo Senhor. E a palavra de Deus também diz que em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele é bom que ele se converta. Então nós temos duas verdades. A verdade é que o justo Deus tem com bons olhos e Deus tem prazer em estar com o justo, porque o justo ele é útil, a palavra ele é útil para o Senhor. Agora o ímpio não. O ímpio, por mais que Deus não tenha prazer na morte dele, a palavra de Deus em Ezequiel fala também que é bom que ele se converta. Então, o ímpio que não se converte, ele tem uma hora o seu fim. E também, a palavra de Deus diz que aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não consideraram o Filho de Deus, aquele que não amou Jesus, que não se entregou para ele, que não se batizou, que não se converteu, terá o fim trágico, como está em Apocalipse. Por que Deus protege o justo? Porque Deus tem prazer em proteger o justo. Nós podemos observar quando Moisés, lá vem as 10 pragas, o povo de Deus foi protegido daquelas 10 pragas. Nenhum mal sucedeu. Lá na palavra de Deus diz lá que Moisés ele aconselhou o povo a passar o sangue do cordeiro nas portas. E ao passar o sangue do cordeiro nas portas, aquela praga não atingiu o povo de Deus. E hoje nós temos o sangue do cordeiro quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso Criador. O sangue do cordeiro corre em nossas vias, ele mora dentro de nós. E por morar dentro de nós e por cuidar de nós, o sangue do cordeiro protege a nossa casa. Então, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Assim diz o Senhor. Salmos 33, 20. A palavra de Deus diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e proteção. Salmos 16, versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti está o meu refúgio. Salmista Davi era um homem que acreditava em Deus. Por mais que ele às vezes errava com o Senhor, ele sempre acreditou em Deus. Ele sempre leu as Escrituras. O homem que lê a Escritura, o homem que busca o Senhor, ele é confiante em Deus. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo da morte. Ele não tem medo da doença, porque ele sabe que o Senhor é o que está no controle de tudo. É o Senhor que está no controle da sua vida. Então precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos ler mais a Bíblia. Porque sem ler a Bíblia, você não vai ter a confiança necessária para buscar o Senhor. Então, você precisa buscar mais o Senhor. Ler a palavra. E Davi era um homem que confiava no Senhor. Sabia que o seu hoje, o seu amanhã, Deus estava no controle. Quero ler também para você Lucas capítulo 21, no versículo 17. Diz assim: todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá, e pela perseverança que obterão vida. Então, é pela perseverança que Deus vai nos dar vida. Perseverança em continuarmos buscando o Senhor, perseverança de estarmos em comunhão, de orarmos, interceder e pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz aqui que nenhum fio do seu cabelo se perderá, porque o Senhor é que te protege, é o Senhor que te guarda. Outra também passagem que podemos ler está em 1 João, capítulo 5, no versículo 18.
Diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Muito interessante isso, eu quero ler de novo para você. Sabemos que o nascido de Deus não vive no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Então, se você é um filho de Deus, você tem que confiar no Senhor e saber que o Filho de Deus, Jesus Cristo, te protege. O Deus de Israel, o mesmo Deus que protegeu Moisés e o povo, ele também te protege. E o sangue de cordeiro está nas suas veias. Então você precisa confiar no Senhor. E o diabo, nem a doença, nem o mal, nem o porvir, nada pode te tocar. Então você precisa estar na presença do Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Porque o maior vírus hoje não é o Covid, é o vírus do pecado. Que ele entra na sua casa, entra na sua família e mata muitos espiritualmente. E você não tem que ter medo de morrer nesta vida, mas sim passar uma eternidade no inferno. Você que vai decidir, inferno ou céu. Você precisa tomar uma decisão. Você que ainda não se converteu, você precisa tomar uma decisão com o Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Porque o vírus pode te matar, o vírus da Covid. Ele pode te matar carnalmente. Mas o vírus do pecado, ele ainda é pior. Ele pode te matar espiritualmente. Ele pode te condenar uma vida eterna no inferno, aonde a presença do Senhor não se faz presente, aonde você vai viver uma vida eterna. Escuta o que eu estou te falando. A morte não é o fim, é o começo de uma trajetória de você viver para Deus ou viver sem Deus. Esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Espero que eu possa ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e também se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, um abraço a todos.